Os mercados reagiram fortemente na semana passada aos números que foram apresentados, aos números fiscais que foram apresentados no projeto da LDO. O governo não vai atingir as metas fiscais prometidas, e isso fez com que os mercados tivessem fortes reações. Mas a questão das contas públicas é maior do que parece. Novas reformas de previdência estão por vir, e você ainda tem um problema seríssimo, que é a bomba relógio dos municípios. A gente vai conversar com o professor Raul Veloso, que entende tudo de contas públicas, para mostrar o que vem por aí. César, por favor, roda a vinheta. Professor, muito obrigada aqui por participar dessa conversa com a gente. A gente viu na semana passada uma forte reação dos mercados aos números da LDO, mostrando que o governo não vai conseguir atingir as metas prometidas lá atrás na construção do arcabouço fiscal. Mas a verdade é que os números que você tem mostrado indicam que o problema é ainda mais sério. O que vem por aí é ainda mais sério. Isso mesmo. Aí nós temos de ter 2 pontos em mente. O primeiro, quando a gente olha para a União, o problema é muito mais complicado do que as autoridades falam. Há um erro de diagnóstico, não sei se deliberado ou apenas por falta de condições de apresentar algo melhor. Esse é um ponto. O segundo ponto é que onde o problema está, ele não é só da União, ele é de todas as esferas de governo. Ou seja, nós temos um problema que é, dentro do setor público brasileiro, global. É uma questão complicada. E lá tem um destaque nessa abrangência, que é o problema municipal, que ele é muito mais sério do que as pessoas sequer imaginam. Então, é isso. Há uma questão de diagnóstico e há uma questão de erro de percepção de onde o problema está, porque uma hora ele vai bater com maior força na União. Não tem como fazer milagre nesse assunto. Se você descarrega suas baterias em um determinado ente, quem fecha essas contas todas é a União. Você projeta não, você calcula uma dívida, um estoque ali, uma bomba relógio dos municípios na ordem de 500 bilhões, é isso? É isso, é isso. Os municípios estão trabalhando com esse compromisso, vamos dizer assim, eu diria quase oculto, porque só agora ele está começando a aparecer nas discussões e nos pleitos que os municípios estão começando a divulgar, a vociferar, a debater. Esse problema, essa dívida que está por aí, por aparecer, é uma dívida da ordem de 500 bilhões de reais, R$500 bilhão. Não é pouca coisa. E a União, como a gente sabe, é o único ente que tem capacidade de administrar de uma maneira mais tranquila esse tipo de problema. E isso não aparece nas discussões em que a União fala de questão fiscal, de arcabouço, de meta fiscal. Não, isso está tudo lá, vamos dizer assim, esperando algum momento para aparecer. A gente está num ano eleitoral, um ano de eleições municipais, e o que você está dizendo, então, é que os prefeitos que forem eleitos vão herdar uma dívida que gira em torno de 500 bilhões, é isso? É uma dívida não reconhecida. Isso é que é pior. Não é uma dívida convencional
que você enxerga nas estatísticas convencionais. É uma dívida contra os municípios que se refere a três coisas que normalmente não aparecem. É uma dívida relacionada com precatórios, que são dívidas que eles têm junto à justiça, que a justiça mandou pagar e eles não estão sendo pagos. Tem dívidas com as contribuições previdenciárias que eles têm de fazer, até a lei mudar, têm de fazer, junto ao regime geral de previdência, que é o INSS. Essa contribuição é de 22% sobre a folha de pagamento. Eles têm uma dívida de contribuições não recolhidas no seu devido lugar de 250 bilhões de reais. No regime próprio, porque os entes públicos têm tanto o regime geral, que é o do INSS, mais conhecido, como os regimes próprios, que é a previdência própria de cada um. Aí, o mesmo tipo de dívida, que é dívida de contribuição, é da ordem de 50 bilhões. Então, se você somar 200 de precatório, 250 de RGPS e 50 dos regimes próprios, nós chegamos a um buraco, vamos dizer assim, eu não vejo outra palavra, de 500 bilhões para ser colocado na mesa e ser dito como que vai ser resolvido. Professor, você colocou logo no começo dessa conversa que há um erro de diagnóstico do governo federal, do Ministério da Fazenda. Que erro é esse, professor? Esse erro é o seguinte: eu não sei dizer se ele é deliberado ou não. Aí é uma outra história em que eu não vou entrar, mas eu apenas quero dizer o seguinte: a saída do problema se chama previdência, e isso, em momento algum, é reconhecido pelo governo. Quer dizer, a União tem hoje um gasto previdenciário em relação ao qual ela é responsável pelo pagamento, da ordem de 52% do gasto total não financeiro. Esse valor que está aí por trás disso é algo que sufoca completamente o orçamento. Só para entender o sufoco, em 1987, esse valor que eu falei que hoje, mas na realidade é 2021, foi o último dado que eu obtive, ele era em 87, 34 anos antes, da ordem de 19%, saiu de 19% para 52% do total. Tomou conta do orçamento, a Previdência tomou conta do orçamento. Como há outros gastos bastante rígidos, quase que igualmente rígidos, que são os chamados gastos obrigatórios. Obrigatórios por quê? Porque tem uma lei ou a própria Constituição mandando gastar um certo percentual em educação, em saúde, e é muito complicado não pagar a folha de pagamento dos ativos, tem que pagar. E, por último, há uma novidade, que é um gasto que não é, rigorosamente falando, obrigatório em lei, mas tem todo o cheiro de gasto obrigatório, tanto é que ele subiu bastante. É o item assistência social, ele virou uma prioridade importante de qualquer governo, principalmente de um governo como o governo atual. Quando você soma tudo isso, o que acontece? A sobra para investir em infraestrutura, que é o que o país precisa minimamente fazer para a economia crescer, para o PIB crescer, essa sobra é quase nada. No ano de 2021, ela chegou a 2% do total. É só o que sobrou ali espremendo
de todos os lados. Em 87, a sobra havia sido 16% do total. Quer dizer, caiu 8 vezes em termos de participação no total. Então, é um erro de diagnóstico que não pode ser cometido, porque tudo que quiser fazer tem de se ajustar a esse quadro complicado que eu contei. Ou seja, professor, na questão dos municípios, 250 mais 50, 300 bi. Dos 500 bi de dívida que não são, ainda não aparecem, 300 bi se referem à Previdência, regime próprio e regime geral. No governo federal, você está dando agora os números mostrando o quanto a Previdência já tomou mais de 50% do orçamento. Então, a conclusão é a seguinte: precisamos urgentemente de uma nova reforma da Previdência? É isso, professor? Olha, reformar sempre ajuda, mas o problema é mais do que isso. É preciso o governo anunciar que vai fazer e depois colocar em prática um programa de equacionamento previdenciário, que é algo mais do que mexer com as regras. É preciso chegar lá e zerar o passivo atuarial. O passivo atuarial é gigantesco hoje no Brasil. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho da dívida consolidada líquida, que é a dívida que a gente é acostumado a mencionar e a tratar, sendo que o passivo atuarial ou previdenciário ele é mais complicado, porque ele é inadministrável, não é rolável, ele tem de ser pago. Todas as vezes que falta dinheiro nas agências bancárias para pagar os servidores que vão lá receber as suas aposentadorias, há poucos anos, no Rio de Janeiro, houve quebra-quebra no centro da cidade. Essa situação é muito complicada, não dá para brincar com ela, entendeu? Então, é uma situação que eu diria que é muito mais séria do que a situação da gestão da dívida pública convencional, que normalmente é o que as pessoas têm na cabeça quando fala de ajuste fiscal, quando fala de qualquer coisa relacionada com economizar dinheiro no setor público, é para administrar a dívida pública. Não, gente, tem uma dívida mais complicada que os governos, e este em particular, parece fingir que não vê, mas ela está aí e precisando da apresentação de um programa de ajuste previdenciário. Ele vai mais longe, é um programa de zerar o passivo atuarial. Esse passivo não pode ficar dando sopa no tamanho que ele tem, que é mais de 3 trilhões de reais. Ele tem de ser zerado. O governo tem de chegar e dizer: sociedade, eu tenho aqui um plano de zerar o passivo previdenciário. Esse plano é o seguinte: eu vou fazer reforma, como você mencionou, mais reforma, mas isso é pouco. Eu vou selecionar ativos e capitalizar fundos de previdência que já existam ou que vão ser criados. Enfim, ele tem de apresentar um verdadeiro plano de zeragem do passivo atuarial. E só assim você pode chegar e dizer: olha, agora o país pode dizer que vai olhar para frente e vai fazer alguma coisa. Se não, aí tem o outro lado da história. O que acontece se isso não for feito? Hoje, o que acontece, já está acontecendo, é que os entes públicos, estados, municípios, a União é diferente porque ela emite moeda. Ela é, obviamente, vigiada pelos mercados financeiros e pelos analistas econômicos, macroeconômicos em geral, mas ela emite moeda, se vira. Neste caso da dívida previdenciária, não tem se virar, tem de seguir o ritual que eu estava começando a explicar. Feito o plano de equacionamento do déficit, ele tem de ser executado. Várias pessoas, eu e outros, têm chamado a atenção para isso,
mas os governos não têm querido olhar, não têm querido pensar que tem de fazer isso, a não ser quando a situação fica crítica, como está agora no caso dos municípios que você mencionou, porque tem um pepino de 500 bilhões ali que só quem pode querer resolver é o governo federal, e isso tinha de estar nessa discussão de curto prazo macroeconômico que nós estamos vivendo e estamos fingindo que não existe. A gente fica inventando nomes novos para instrumentos, tipo arcabouço fiscal, e ali dribla, ninguém entende direito como é que aquilo opera e funciona, e aí vão empurrando, parece que ali tem uma solução mágica, mas neste exato momento, aproximando-se as eleições municipais, essa questão municipal está explodindo e a gente pode falar aqui horas sobre essa explosão e precisa ter encaminhamento de soluções. Professor, de 0 a 10, qual o tamanho do risco do sistema colapsar? Dessa forma, de não ter dinheiro para pagar aposentados, por exemplo. Pois é, aí é melhor a gente falar no que pode acontecer, e aí depois todo mundo avalia quanto tempo isso pode explodir. Primeira coisa é que o que vai acontecer, já está acontecendo, os investimentos estão zerando em todos os lugares. Se você perguntar a qualquer governador, a qualquer prefeito, o que é que vai acontecer? Se nada mudar, ele vai lhe dizer: a primeira coisa que a gente tem de fazer, porque não tem outra coisa para ser feita rapidamente, é zerar os investimentos. Olha o orçamento, tem um pedacinho que é investimento, que é um gasto discricionário, que a rigor você pode parar. Então, eles vão lá e zeram os investimentos, já estão zerando. Zerou o investimento, depois o resultado disso é que você vai acabar rapidamente zerando as taxas de crescimento do PIB e do emprego, porque você não cresce o PIB e o emprego se não tiver investimento. O investimento é que faz a capacidade de produção do país, especialmente em infraestrutura, se ampliar, e a partir daí você tem novos empregos, a economia funcionando normalmente, mas nós estamos caminhando, se nada for feito para lidar com essas questões que agora estão começando a explodir nas mãos dos gestores, como esse pepino gigantesco de 500 bilhões de reais. Se você não encaminhar solução para isso, vai chegar uma hora que nós vamos estar aqui num país completamente estagnado. Aliás, falar em estagnação, não posso deixar de mencionar que, quando eu montei aqui a estatística do PIB, do crescimento do PIB, de 2006 para 2022, ou seja, últimos 16 anos, pouco mais de 16 anos, o que eu verifiquei é que o PIB, em média, cresceu, num primeiro momento, crescia a 1,8% ao ano, e mais recentemente, porque essa situação vem piorando, tudo aquilo que eu falei, cada ano que passa, piora. O déficit, o buraco previdenciário sobe em todos os lugares. O crescimento do PIB caiu, em média, de 1,8% para 1,2% ao ano. E isso aí eu estou falando de 2006 para cá. É muito tempo para a gente ficar brincando com uma situação dessa. A economia brasileira está completamente paralisada e o governo não consegue chegar e dizer: eu vou resolver isso, vou reacionar as turbinas e fazer o país voltar a crescer da seguinte forma. Qual é a seguinte forma? Sinceramente, ela não existe nos anúncios que a gente ouve e vê por aí. Professor, muito obrigada pela conversa. A gente vai voltar a falar mais nesse assunto em breve. Obrigada, viu? Ok, disponham sempre. Bem, você que ficou aqui com a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo. Essa questão fiscal brasileira, como o professor muito bem explicou, vai ser o motor, era para ser o motor da atração de investimentos.
ela vai impactar seu emprego, sua aposentadoria e o preço dos ativos financeiros. Então, fica de olho. Te vejo em breve.